Bom, e o trabalho do Congresso Nacional nesses tempos de quarentena? E nessa semana foi aprovado o projeto na Câmara que dá ajuda a estados e municípios, e agora essas medidas serão analisadas pelo Senado. Alguns integrantes do Senado já falam que isso não deve passar na Casa. O governo também tem desconfiança sobre esse projeto que tramita no Congresso Nacional. E para falar mais sobre esse e outros assuntos, gentilmente nos atende a presidente da CCJ do Senado, senadora pelo MDB de Mato Grosso do Sul, Simone Tebet. Senadora, como vai? Mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan. Imagina, eu que agradeço. Bom dia, Tiago, bom dia, Rodrigo, Zé Maria, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Senadora, esse projeto de ajuda a estados e municípios passou já pela Câmara. Quais são as chances de que isso vá para frente pelo Senado sem qualquer tipo de alteração ou interferência do próprio governo? Eu acredito ser difícil ser aprovado dessa forma como veio da Câmara, mas a notícia positiva que nós podemos passar para os ouvintes da Jovem Pan é que vai ser aprovado mais uma, dentre tantas, ajudas financeiras para estados e municípios no Brasil. Nós não podemos esquecer que nesse intervalo de apenas 30 dias, eu acho que ainda não deu isso, né? O decreto de calamidade foi publicado nós aprovamos no dia 20 de março, portanto ainda não tem um mês. Entre medidas provisórias que já estão tramitando e, portanto, valendo, e projetos de lei que o Senado já aprovou, entre algumas medidas provisórias também aprovadas, nós já temos abertura de crédito extraordinário ou recursos de ajuda, seja para a população mais vulnerável, seja para quem produz e gera emprego, seja para a saúde, seja para os estados e municípios, algo em torno de 220 bilhões de reais. Agora, esse projeto é um projeto que virou um verdadeiro cabo de guerra entre o governo federal e a Câmara dos Deputados, e é o papel hoje do Senado mediar essa relação. Fala, segundo as projeções, em algo a mais, em torno de 80 bilhões. A briga, vamos dizer assim, entre a Câmara e o governo federal está não apenas nos valores, mas também no entendimento do governo federal de que é preciso exigir alguma contrapartida dos estados e municípios, esforço por parte deles, nesse momento de crise, de não gastar aleatoriamente, mas mais do que isso, de fazer um esforço para retomar a normalidade o mais rápido possível. Então, nós estamos no meio, vamos dizer assim, desse tiroteio saudável, né? A Câmara e o governo federal querem a mesma coisa. Sabemos que os estados e municípios estão perdendo receita, e muita, não é pouca, ICMS e ISS, e precisam prestar serviços para a população. Nós acabamos de ouvir aí uma mãe falar do martírio que foi, o que está sendo, né, representando aí todas as mães que têm seus filhos, ou todos os filhos que estão tendo seus pais hoje precisando de um leito de UTI, ou sendo acometido por essa doença que atingiu a todos nós com surpresa. Então o Senado vai, provavelmente na semana que vem, estar ouvindo, obviamente, ambas as partes, buscando o que for melhor para o país. Não dá realmente, Thiago, para dar uma resposta hoje para vocês objetiva, né? Vai depender muito da condução pelo presidente da Casa, junto com os líderes, ouvindo tanto a Câmara quanto o governo federal. Claro, senadora José Maria Trindade de Brasília, que acompanha todas essas articulações, faz a pergunta para a senhora agora. Zé Maria. Pois é, senadora, nesta disputa aí, a senhora disse muito bem, entre Câmara e o presidente Jair Bolsonaro, os estados e os municípios podem ficar prejudicados diante da possibilidade de um veto do presidente Jair Bolsonaro. Os deputados reclamam, senadora, de que o governo não negociou ou chegou atrasado com a proposta nova. Mas é coerente a história de que o projeto da Câmara beneficia os estados mais ricos, que arrecadam mais ICMS. Essa proposta de distribuição com base no número de habitantes é até constitucional. A senhora não acha que ela é melhor do que beneficiar os arrecadadores de ICMS? Zé Maria, um terceiro ponto da divergência, né? Da discórdia.
Entre outras coisas, há esse argumento sim, que o projeto da Câmara, os 89 bilhões, representariam algo em torno de, esse valor, 60% iriam para os estados do Sul e do Sudeste, e 40% para o restante do país. Não podemos esquecer que o Senado Federal é a Casa da Federação, ela representa igualmente, na proporção, os estados brasileiros. Nós temos 3 senadores por estado. Então, também isso vai entrar na conta do Senado Federal. Eu acho que este não é o momento até nem de olhar para trás, né? Essa disputa, se o governo entrou atrasado ou não nessa disputa. Estamos todos nós atrasados, vamos pensar em termos de coronavírus, de não termos preparado o sistema de saúde brasileiro e do mundo para algo que os cientistas, biocientistas têm falado há muito tempo. O inimigo maior e mortal não é a arma nuclear, né? É um inimigo invisível, é um vírus que a cada 10 anos surge cada vez mais forte. Então, olhando para frente, para o presente, sua pergunta foi muito importante, eu talvez tenha dado uma pequena luz aí para nós. Se nós pensarmos que o Senado Federal é a Casa da Federação e nós temos aí uma grande parte de estados que representam o Norte e Nordeste, provavelmente esse projeto vai ser alterado de alguma forma. Não sei se o da Câmara ou se algum projeto que o governo federal apresente. Vai ser uma semana quente de muita discussão, mas o importante é o seguinte, menos que 40 bis, já de uma vez só nesse projeto, não vai ser repassado para estados e municípios. Eu acredito que bem mais do que isso, mas mais do que essa questão, nós vamos estar atentos nessa distribuição. O que for mais justo, o que for melhor para todos, no Senado nós vamos ter que ver, dentro também do Sul e do Sudeste, em que pese a importância, quais são também, qual é essa parcela da conta, mais para os estados, mais para os municípios, como que vai ser esse rateio. Enfim, nós estamos apenas começando, mas como o tempo urge, também é uma forma de tranquilizar. O Senado não vai demorar muito para resolver essa questão. Nós não estamos falando assim de meses, nós não estamos falando de semanas. Eu acredito que de hoje até a semana que vem nós temos essa questão resolvida. Senadora, pergunta agora de Rodrigo Constantino. Bom dia, senadora. Pois todos entendem a necessidade de medidas emergenciais para auxiliar aí os estados e municípios que estão na ponta dessa questão toda de coronavírus. Ao mesmo tempo, tem uma preocupação grande com o rumo que vai ficar, né? O projeto que vinha da Câmara já ia ser muito pior, sem nenhuma contrapartida, estados podendo emitir com o aval da União, mesmo aqueles que são perdulários e estão quebrados. E isso já veio, pelo menos, melhor para o Senado, mas ainda é repleto de críticas. A pergunta que eu lhe faço é: como é que fica a reforma administrativa do Estado, que era uma das bandeiras principais do governo federal para esse ano e necessária, e também em relação ao simbolismo, mesmo nessa montanha de dinheiro, centenas de bilhões que se fala, né, pode não fazer tanta diferença, mas para simbolismo, a população que está sofrendo muito com as medidas para conter o coronavírus, quer saber se a classe política vai ficar blindada. O governo tem a ideia de congelar salários. Como é que está essa discussão? O que vai a classe política entregar como sua contribuição para esse sacrifício geral da nação? Pergunta muito boa, Rodrigo. Eu começo pelo final, porque eu tenho uma resposta muito objetiva em relação a ela. Eu já até postei nas minhas redes sociais sobre isso. Eu sou a favor de corte de salário de parlamentar até o final do ano, claro que dentro daquilo que cada um pode contribuir. No meu caso, eu não tenho dificuldade nenhuma, tenho uma condição que me permite isso. 60% da Câmara foi renovada, são parlamentares que nunca tiveram mandato, pode ser que tenham dificuldade de contribuir por 50%, que seja 30%, 40%, enfim. Acho que todos nós temos que, porque você foi feliz, pelo simbolismo, não que esse recurso represente uma monta significativa de dinheiro. Da mesma forma, sou favorável em não havendo eleição, de que todo o dinheiro do fundo eleitoral vá para o coronavírus, e se tiver eleição, que pelo menos 50% imediatamente seja usado, já seja até aprovado. Acho que vai chegar uma hora, e não vai demorar muito, que essa conta vai chegar, ou seja, que nós vamos ter que aprovar algum projeto relacionado a algum desses dois temas. Espero que tenha me fazido entender nessa questão.
Em relação ao primeiro ponto que você falou, esse é o ponto crucial do governo. O governo disse, olha, nós temos um rombo. Eu tranquilizo a população num aspecto. A PEC do orçamento de guerra já permite com que a gente mexa nesse momento, entre aspas, à vontade, sem com isso comprometer os anos seguintes, sem com isso comprometer a linha do governo federal de que nós temos que conter o déficit fiscal, que a regra de ouro veio para ficar, é fundamental que nós não voltemos ao passado, quando estados, municípios, o governo federal poderia emitir papel e com isso conseguir dinheiro endividando acima do limite da sua capacidade, causando um rombo para os futuros governantes dentro das suas gestões. Então a PEC é muito clara nesse sentido. Nós temos um corte, nós estamos num momento de guerra, e em momento de guerra vale, entre aspas, quase tudo. Mais ou menos para as pessoas entenderem. Então nós vamos sim nos endividar, porque o que está em jogo são vidas humanas. O que nesse projeto, nessa mesma linha de posicionamento o governo quer fazer é o seguinte, olha, não é tanto que nós vamos passar 40 ou 80 bi para compensar a queda de ICMS ou ISS dos estados e municípios. Não é tanto o valor. Eu acredito que não é esse tanto o problema do governo federal. É óbvio que a Câmara passou com 80, a União começa o governo com 40. Não tem problema se o Senado chegar a 60 ou mesmo ficar nos 80, que é uma ajuda para estados e municípios para que eles prestem serviços públicos que não podem parar. Saúde, educação, segurança pública, etc. Mas é mais, e você foi feliz, Rodrigo, eu encerro com isso, na contrapartida, quer dizer, é como dar um doce para uma criança e dizer o seguinte, olha, você tem que comer com parcimônia depois do almoço. Então, qual é a contrapartida que a União, que os estados e municípios vão dar? Ficou muito solto. O que o governo federal, e talvez isso seja o mais importante, eu ainda não disse, qual é, vamos dizer, a bala de prata que o governo tem em relação a esse assunto, ou qual é o grande pulo do gato em relação ao Senado. É que o governo federal quer, para convencer os senadores que o projeto dele passa, quer dizer o seguinte, olha, independente do valor que pode ser menor, nós queremos permitir também, e isso interessa, por exemplo, o meu estado, provavelmente pode interessar o estado de São Paulo, eu não sei, é que além da suspensão da dívida que o seu estado tem com os bancos públicos, BNDES e Caixa Econômica, nós também estamos dispostos a suspender temporariamente a dívida que os estados têm com a União, que o valor é bem maior do que as dívidas com os bancos públicos. Então, pode ser que isso sim, na conta que o senador faz representando o seu estado, pode ser que esse projeto do governo interesse mais, por exemplo, a Mato Grosso do Sul, possa interessar mais a São Paulo. A gente não sabe ainda porque está esperando essa sugestão, essa proposta do governo federal essa semana. Perfeito. Senadora Simone Tebet, presidente da CCJ do Senado, mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan, bom trabalho, até a próxima. Eu que agradeço, um bom dia a todos.